Fala galera, aqui Lisandro Vieira, da WTM do Brasil. Hoje a gente vem com uma novidade, uma aula um pouco diferente para os alunos do nosso curso que estão acostumados com a aula um pouco mais dinâmica, a gente aqui em pé, interagindo com a TV. Hoje eu vou sentar à frente do teclado do computador e vou mostrar a nossa aula, vou fazer a nossa aula prática, mostrando as telas do sistema Cisco Serve. Então é certamente uma das aulas mais aguardadas por todos os alunos do nosso curso. E melhor do que isso, como a gente já está testando aqui a nossa base de homologação da versão 2.0, da nova versão do Cisco Serve, nós já vamos fazer essa aula com base na nova versão, nos novos campos, nos campos que entraram, nos campos que saíram, nos campos que mudaram de lugar. Então isso é excelente para quem ainda não trabalha com o Cisco Serve, vai aprender, já vai aprender no ambiente novo, já vai sair aí no mercado na frente, preparado. E para quem já trabalha com o Cisco Serve, já faz registros para a sua empresa, também já vai se atualizar, vai ter a oportunidade em primeira mão de poder conhecer o que muda e não ser pego de surpresa quando no dia 1º de junho o sistema for colocado no ar e principalmente no final de junho para não perder o prazo dos seus registros se por acaso deixar o registro para a última hora, coisa que a gente já deu a dica, para que não deixe, ok? Então essa aula vai ser um pouquinho diferente, eu vou de vez em quando reativar a câmera se for necessário, para a gente bater um papo aqui olhando no olho, certo? Mas normalmente eu vou tirar a imagem da câmera e vou compartilhar os dados da minha tela. Então eu separei aqui uma fatura para a gente usar como teste no nosso registro simulado, é uma base de homologação, uma base de teste, ela até está meio lenta, se tiver alguma demora aí a gente deve dar uma pausa, porque a gente tem percebido que o servidor do século de homologação não deve ser uma máquina igual a de produção, com certeza, então ela é um pouquinho mais lenta para processar os nossos comandos, então se der alguma demora eu vou dar um pause e depois a gente retoma, porque nos testes que eu fiz alguns comandos demoraram um pouquinho, tá bom? Eu também peguei aqui uma fatura de um dos nossos fornecedores internacionais, é uma empresa bastante conhecida, tem mais de 4.000 clientes no Brasil, é uma empresa muito bacana, um produto que a gente gosta, então a gente tem um bom relacionamento com a diretoria dessa empresa, então a gente até se sente à vontade para utilizar, porque até é uma propaganda também que a gente vai fazer, sem liberar nenhum acesso, nenhum dado confidencial, obviamente, da empresa, apenas uma fatura normal de prestação de serviço, dessas que a gente precisa informar no Cisco Serve. E antes da gente abrir o sistema, já deixa eu comentar sobre uma dúvida que é uma das dúvidas mais frequentes das pessoas que fazem registro no Cisco Serve, ou que deveriam fazer e às vezes não fazem por conta desse tipo de dúvida. Essa empresa, que eu vou usar como exemplo, é uma empresa sabidamente estrangeira, mas que é uma empresa que tem uma atuação aqui no Brasil. Eu conheço os brasileiros que trabalham com ela, são brasileiros, as pessoas são domiciliadas aqui no Brasil, essa empresa tem CNPJ aqui no Brasil, Então, essa é uma das dúvidas que acontece com muitas empresas que têm ou um representante próprio ou um representante terceirizado aqui no Brasil, e muitas vezes o pagamento ou até o faturamento é feito por meio de um intermediário que pode estar atuando apenas como intermediário, como representante ou como efetivo prestador do serviço. E isso é uma coisa que não pode ter uma resposta padrão. Não, olha, é sempre assim, é sempre assado, é sempre o agente, é sempre o representante, é sempre o representado, é sempre o cara do meio, é sempre o cara da ponta. Não tem sempre. O único sempre que pode ter no Cisco Serve é que é sempre necessário avaliar cada relação contratual e avaliar cada documento. Todo mundo que tenta dar respostas mágicas, respostas muito simplificadas, no sentido de que, olha, o que eu estou dizendo é isso aqui está certo e vale para todos os casos, essas pessoas correm um risco muito grande de orientar as demais pessoas de uma maneira equivocada. A única regra é que sempre depende de uma análise da relação contratual, do faturamento, da relação da prestação de serviço, e a gente vai tentar exemplificar aqui casos que provavelmente você não viu ninguém ainda no mercado, nem online, nem presencialmente, falando casos como a gente vai compartilhar aqui com você nessa aula, tá bom? Essa aula está sendo feita especialmente para os alunos do nosso curso online. Nós estamos com 942 alunos no nosso curso, na turma 1, foi fantástico. A gente chegou a abrir algumas vagas a mais, foi mais até do que a gente havia planejado, mas
muita gente pediu, também muitos clientes, parceiros e gente que não tem nenhuma relação ainda comercial conosco, mas a gente acabou indo até o limite do que foi possível, porque a nossa área de marketing precisa dar resposta, precisa cadastrar, o acesso é liberado, é controlado na central de ajuda, então a gente limitou os acessos a essa turma e já abriu uma pré-inscrição para a turma 2, que já tem mais da metade das vagas preenchidas. Então no nosso site tem um convite para quem quiser entrar na turma 2. E por que eu estou falando sobre isso para o pessoal da turma 1? Porque eu vou pedir licença para os nossos alunos da turma 1. Essa aula é feita para os nossos alunos, é parte do módulo 2, né, o módulo intermediário do nosso curso, mas a gente vai, por uma questão de utilidade pública, a gente vai liberar essa aula também nos nossos canais no YouTube, para que as pessoas que não estão inscritas no curso vejam esta aula pelo menos. Por quê? Porque a gente percebeu, e eu vou mostrar isso para vocês vão perceber junto comigo agora, que muito pouca gente está fazendo testes nessa nova versão. E isto é temerário. Isto põe as empresas, os registros das empresas a partir de junho em risco. Não o risco de que não vai acontecer, vai dar um problema muito grande, mas o risco de acumular, de você perder prazo e de você eventualmente depois ter problemas. Ok? Então eu vou compartilhar isso. Óbvio, o foco serão os nossos alunos, mas a gente vai também deixar disponível nos nossos canais, e você que está assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso curso, fica o convite para você ir até a nossa página, localizar o link para inscrição e entrar na turma 2 e, se demorar muito, na turma 3, porque a gente também vai precisar limitar as vagas de acesso na turma 2. Tá bom? Então vamos lá. Eu agora vou dar um pause aqui. Bom, pessoal, e agora já retomando aqui, sentado, pronto aqui para mostrar a minha tela para vocês. Notem que a versão oficial de produção do sistema, ela está disponível em ciscoserve.midic.gov.br. Essa aqui é a versão de produção do sistema Ciscoserve. Não é a que a gente vai usar agora, até porque nessa aqui a gente não pode salvar registro, porque uma vez incluído não é possível deletar, certo? Então eu vou fechar a versão de produção e vou usar uma versão de homologação, que é a versão que nós estamos aí acompanhando as mudanças, é um trabalho bastante sério, responsável, estamos testando, vendo o que funciona, o que não funciona, eventualmente até abrindo chamado no Serpro, fazendo contato e atualizando as nossas ferramentas, né? Preciso registrar também para os alunos que a nossa equipe da WTM do Brasil, os nossos clientes, os nossos parceiros, não utilizam o site direto aqui, como eu vou usar, para fazer registro. Eles utilizam a nossa ferramenta, uma ferramenta desenvolvida pela WTM do Brasil, que tem uma série de recursos que facilitam e muito a vida do usuário. Mas isso é assunto para um outro vídeo, então quem tiver interesse, a gente vai deixar até um link para se inscrever. Quem tiver interesse em conhecer a nossa ferramenta, em entender a nossa ferramenta, nós vamos deixar um link para inscrição, porque aí a gente vai fazer um vídeo que a gente só vai direcionar para quem interessa. Óbvio que a gente não vai deixar ele público, porque tem muito da nossa tecnologia, do nosso conhecimento lá. Então quem tiver perfil de cliente ou de parceiro e tiver interesse em conhecer a nossa ferramenta, pode solicitar o acesso a esse vídeo. A gente vai avaliar e, estando tudo certo, a gente vai liberar o acesso a uma demonstração da nossa ferramenta, tá bom? Aí é outra forma de fazer registro no nosso sistema. Mas como os registros todos feitos diretamente aqui ou via outro sistema vêm parar aqui, aqui é um bom lugar para a gente olhar e avaliar como se faz um registro. Então, primeiro, quando a gente entra na tela ou de produção ou de homologação, existe aqui um módulo de venda, existe um módulo de aquisição e existem as tabelas web. Eu vou entrar agora no módulo de aquisição para fazer o registro de uma operação que eu tenho aqui uma fatura. Eu tenho uma fatura em mãos, então, de uma empresa fornecedora nossa, de uma ferramenta muito bacana de suporte, atendimento. É a ferramenta, inclusive, onde nós colocamos a nossa central de suporte. Então, indico, fica a recomendação. Depois eu peço para o pessoal lá da empresa uma comissão, se alguém contratar, né, depois disso, mas não é esse o objetivo é só mostrar aqui as nossas aulas, né, do curso, os manuais que o governo publica. Aqui tem a 11ª versão, por exemplo, que foi publicada
recentemente, né? Então tudo que a gente produz ou o governo produz sobre o Ciscoserve, a gente coloca aqui na nossa central de ajuda. Então, obviamente que é uma ferramenta contratada, né, e consequentemente faturada. Quem nos presta esse serviço ou esse intangível, né, nos fornece esse intangível, é uma empresa, né, que emite aqui uma fatura, se quer uma fatura parcial, não vem ao caso do que, mas o foco é a empresa, a prestadora do serviço e os dados dela. Então vejamos, primeiro que para conseguir essa fatura, muita gente não conhece essa fatura porque não vai lá no seu sistema em um menuzinho chamado Billing, Invoice, Accounting, sempre tem lá um menu onde é possível você visualizar dados da sua fatura. Você pode baixar a sua fatura, como aqui eu peguei uma fatura também de outro sistema, então sempre tem lá em algum endereço um menuzinho de Billing, de Invoice, alguma coisa assim, para você emitir a sua invoice. Porque o que acontece? Essa ferramenta a gente paga pelo cartão de crédito, certo? E como a gente paga pelo cartão de crédito, lá no cartão eu nem estou com a fatura do cartão aqui, ok? E a fatura do cartão fica o registro, não é o local adequado para você olhar, colher as informações e efetuar o registro no Ciscoserve. A fatura do cartão tem muito pouca informação, principalmente sobre o fornecedor e sobre o serviço intangível que ele fornece. A fatura do cartão é uma fatura emitida pela operadora do cartão ou pelo banco, não pelo prestador do serviço, pelo fornecedor do intangível. Ok? Então, primeira dica, antes de fazer registro, antes de abrir a tela do Ciscoserve, a gente tem que ter os dados em mãos, né? E para ter esses dados, você tem que pedir para o fornecedor, ou se ele tem um sistema, uma central de suporte, uma interface como o Google, Facebook, todos eles têm um local, um menuzinho lá, onde você pode localizar uma fatura semelhante a essas aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então vamos lá, aí eu tinha uma dúvida, poxa, mas essa empresa não é aqui do Brasil? Eu contratei o pessoal aqui no Brasil, eu falei com eles aqui no Brasil, eu fui numa feira, conheci os vendedores, o diretor, será que esses caras não são brasileiros? Então vocês viram aqui já que o nome da empresa é Zendesk, certo? Inclusive lá no nosso suporte fica www.zendesk, e eu vou pesquisar aqui então, CNPJ Zendesk, está aqui nos meus recentes. Então veja, eu posso aqui em qualquer menuzinho, eu vou fazer agora como todo bom internauta, ficar clicando um monte de link. Eu achei um CNPJ dessa empresa aqui, né? Eu poderia aqui olhar, aqui alguns têm sistemas diversos aí que dão informações sobre as empresas, a empresa do Brasil é um deles. Então eu vou pegar esse CNPJ e vou na fonte mais confiável que eu conheço, que é o site da Receita, consultar o cartão CNPJ dessa empresa. Vou emitir um comprovante desse CNPJ, aqui eu só tenho que tirar os pontos, isso aqui é normal, você já deve estar acostumado, né? Então vou tirar, vou ver como é que é mesmo no final, 0126, então 126. Isso daqui eu sempre erro, tá, gente? Então, se eu acertar agora, vai ser a primeira vez. Errei, fiz alguma coisa errada. Vamos lá, desculpa. Então, perdão, 19. 126, é isso? 0126. E agora faltou digitar isso daqui, viu? Agora eu não errei as letras difíceis, eu errei o CNPJ, mas faz parte do show. Vamos em frente. Poxa vida, espera aí. Deixa eu fazer diferente então. Mas eu peguei dois números diferentes, né? Desculpa, não, é esse aqui, ó, Zendesk Inc, perdão. Eu fiz besteira. Deixa eu colar esse número aqui. Colo de duas páginas diferentes, aí dá problema mesmo, né? Vamos lá, é essa página aqui, onde o final é 0198. Olha, tem que saber pesquisar. E agora, sim, é que eu tenho a chance de errar as letras. Ficar. Aí, pronto. Então, localizado o cartão CNPJ dessa empresa, ok? Aqui, ok, matriz, Zendesk Inc., outra sociedade de participação, exceto holding. Aqui, ó, código de inscrição da natureza jurídica dessa empresa. Empresa domiciliada no exterior. Situação da empresa ativa, empresa domiciliada no exterior. Então vejam, o simples fato de essa empresa ter um CNPJ aqui não me eliminou a necessidade de eu efetuar o registro no Ciscoserve. O que o manual diz é a obrigação de registro no módulo de aquisição, né, é de quem mantém a relação contratual com o domiciliado no exterior e por este seja faturado. E aí como é que eu sei se quem me presta o serviço
né? E quem me fatura é o do exterior. Bom, a fatura é emitida pela unidade de São Francisco, Califórnia. Então, o faturamento vem de fora. E a prestação do serviço? Bom, eu tirei alguns dados que não são importantes, né? Não é o caso aqui para não revelar informações lá da empresa, mas veja, aqui no Saiba Mais, e sempre tem aqui, ou deveria ter, ou nos termos de contrato, é possível você descobrir quem é o prestador. Então veja aqui, ó, a empresa está nos informando que para pagamentos feitos com cartão de crédito ou débito são faturados e processados pela Zendesk Inc., se denominados em dólares dos Estados Unidos, e pela Zendesk International, tem até aqui o número de registro, se denominados em moeda diferente de dólar. Caso, aí vejam, ou seja, o fornecedor está me dizendo que a minha relação contratual, né, é com a Zendesk Inc. se veio em dólar. Sim, no meu cartão veio em dólar, apesar de eu não estar com ele aqui, mas veio em dólar no cartão da empresa, ok? Ou da Zendesk International, se fosse outra moeda. E vejam aqui ainda, ó, que caso qualquer entidade que esteja faturando ou processando essa transação, que eles chamam de agente de pagamento da Zendesk, não seja uma parte afiliada à Zendesk, identificada nos termos de serviço mencionados acima, como parte contratada em relação ao serviço relevante, conforme definido os termos de serviço, aí eu tenho que ler os termos de serviço, o agente de pagamento estará agindo somente como agente de faturamento e processamento, certo? Então, mesmo que ele estivesse sendo faturado por um processador de faturamento aqui no meu país, aqui no Brasil, isso não quer dizer que aquele que estivesse me faturando seria o prestador de serviço definido nos termos de serviço. Então é sempre bom a gente olhar, inclusive aqui na fatura, se a gente lê as letras miudinhas, ele vai me dizer que eu posso vir aqui, ó, e olhar no site da companhia os termos de serviço. Os termos estão aqui em inglês, mas eu comprei uma ferramenta estrangeira, obviamente que os termos estarão em outro idioma. E vejam aqui, ó, se você está subscrevendo esse serviço aqui, que é o que eu contrato, o meu fornecedor é essa empresa, que está nesse endereço aqui da Califórnia, ok? Então, aí seria bacana ler, né, os termos do serviço, pelo menos a parte que é relevante para nós sabermos quem é o nosso prestador do serviço e quem é que está aqui nos faturando pela prestação de serviço. Acho que aqui eu vou ter que voltar porque eu saí da minha fatura, né? Então, voltei aqui para a minha Commercial Invoice, tá bom? Então, vamos lá. Eu descobri que sim, eu contrato um serviço de uma empresa domiciliada nos Estados Unidos e sou faturado por uma empresa domiciliada nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que eu preciso efetuar o registro no Siscoserv. Vamos começar? Então, vamos lá. Aqui, gente, nós temos a interface do sistema. Para quem não está habituado ainda ao Siscoserv, aqui a gente tem o menu do RAS, que é o Registro de Aquisição de Serviço, ou o RVS no módulo de venda, né, Registro de Venda de Serviço, onde é possível incluir, retificar e consultar. Não é possível excluir, ok? Somente retificar. Depois de feito um registro, eu posso fazer um aditivo. Depois de ter feito um registro de aquisição ou um aditivo, eu posso fazer uma inclusão de pagamento, um cancelamento ou uma consulta. E a partir de 1º de junho, no módulo de produção, nós teremos a função de retificar um pagamento. Isso aqui não existia, tá? E também existe a possibilidade de incluir registro, retificar, incluir aditivo, retificar, incluir RP e agora retificar, cancelar RP, através da transmissão em lote. Também é possível consultar um lote transmitido ou consultar até mesmo as tabelas do sistema Siscoserv, enquadramentos, moedas, NBS e países, ok? Então, o pessoal que utiliza o sistema do governo direto para registrar, vem aqui no RAS, incluir, e faz a inclusão. O pessoal que faz em lote vem aqui em incluir, põe o CNPJ da empresa adquirente, avança e carrega um arquivo XML com os lotes, perfeito? Então, são formas diferentes de fazer os registros, tá? Digitando aqui na mão ou inclui na mão ou transmite em lote. Por que eu estou falando isso? Uma das perguntas mais frequentes para a gente aqui na WTM, pessoal de contabilidade, muitas vezes, Lisandro, a gente já fez a digitação aqui, já incluiu tudo, eu só não acho onde baixar o arquivo para transmitir. Gente, não precisa transmitir arquivo em lote se você digitou na mão. Ou você digita na mão, ou você transmite um arquivo em lote gerado pelo seu sistema.
Boa parte dos programas aí, sistemas da esfera federal, né, da administração pública, não tem a funcionalidade de você incluir na mão, só tem a funcionalidade do lote. E aí você é obrigado a ter um sistema para gerar o lote. No caso do Cisco Server, você não é obrigado a contratar um sistema como o da WTM, por exemplo. Você pode vir aqui e fazer a inclusão na mão. Depois você conversa com a gente para saber quais são as vantagens de usar o nosso, né? Mas você pode vir aqui e incluir na mão, tá bom? E aí, antes da gente começar o registro, só passar aqui uma novidade, que é o... Desculpa, não, o relatório gerencial é outra novidade, mas eu queria mostrar aqui primeiro as informações cadastrais. Lembrando, a gente avisou no webinar que a gente realizou recentemente que uma das mudanças trazidas na 11ª versão é que quando você for registrar em nome de um CNPJ, ele vai pedir, eu não tenho aqui agora, eu vou baixar o manual, né, para mostrar rapidinho, porque eu não tenho, acho que ele não vai baixar o manual aqui no ambiente, ele não baixa o manual no ambiente de teste, tá? Mas no manual está explicado todos os campinhos da empresa, Skype, Facebook, Twitter, né? Aqui, ó, como esse aqui, só que aqui ele está só com os telefones aí da empresa, esse que telefone é fictício, não é o meu, tá? E-mail, endereço, página web, Skype, Twitter, Facebook, YouTube, perfeito? Então, aqui nós temos os campos a serem preenchidos no caso da pessoa física. No caso da pessoa jurídica tem mais campos para preencher, tá bom? Então, fica a dica, antes de você fazer o primeiro registro no mês de junho, você vai precisar vir nessa tela de informações cadastrais para informar dados seus, do operador e da empresa. Se você não fizer isso, quando você vier incluir o primeiro registro, o sistema vai te obrigar a fazer essa informação, tá bom? Então agora eu virei aqui em incluir registro e eu poderia registrar no número de algum CNPJ de cliente que deu procuração para a gente, por exemplo. Mas não, eu vou fazer como se fosse no meu próprio CPF. E esse daqui, gente, é um dos erros comuns também, já falei no webinar. O pessoal esquece de vir aqui informar o CNPJ e faz o registro diretamente no CPF do operador. E pior, muitas vezes o operador não é o próprio dono do CPF. O operador o operador é uma pessoa que está usando o CPF do diretor da empresa. Ele acaba criando problemas para o diretor da empresa e, consequentemente, para si também, né? Porque o diretor vai cobrar essa conta depois de alguém pelos registros equivocados, correto? Então, aqui eu vou criar um novo registro de aquisição de serviço e vou fazer o registro da informação. Então, quem está digitando é o Lisandro, quem está comprando esse serviço é o Lisandro, tá bom? Quem é que está vendendo esse serviço para mim, ou esse intangível? É essa empresa aqui, ó. Eu vou copiar os dados da fatura dela, né? Que a gente espera que esteja com os dados corretos, mas a gente pode também validar, depois a gente vê como, né? Endereço do vendedor, eu vou pegar o endereço que ele está mencionando na fatura dele para mim, vou copiar e colar para facilitar, porque eu sou preguiçoso, né? Então, digito aqui, colo o endereço. O país, se você já sabe o código, que é os mesmos códigos do Syscomex e de outros sistemas da esfera federal também. Então, qual é o país mesmo? Estados Unidos, né? Então, Estados Unidos é o país 249, ok? E agora chegamos num campo bastante importante. Aqui temos um desafio ainda mais quando a empresa é americana. Eu preciso informar aqui o NIF. O que é NIF? Número de identificação fiscal. Como é que chama NIF nos Estados Unidos? E primeiro, será que o fornecedor colocou? Infelizmente, esse cara não colocou o NIF dele aqui, nem nas letrinhas pequenas, tá? Eu já olhei, a empresa dos Estados Unidos não tem o número de inscrição federal deles nos Estados Unidos aqui na fatura. E agora? O que o pessoal tem feito no Syscoserve? Avança. Só que agora não, a partir de 1º de junho, o sistema começa a perguntar e a informar aqui, ó, parar. O NIF não foi preenchido, informe o motivo do não preenchimento. E aí como é que eu vou dizer que o país, Estados Unidos, não exige número de inscrição federal lá? Eu não posso dizer isso, porque é chamar a multa, a penalidade para cima de mim, porque todo mundo sabe que nos Estados Unidos tem, sim, inscrição federal. E se eu disser que essa empresa é dispensada do NIF, eu estou dizendo assim, olha, provavelmente essa empresa então é dispensada de recolher imposto nos Estados Unidos, então ela não paga imposto lá, ela não tem número de recolhedor de imposto, número de empregador, número de nada, né? Seria bom ter um documento em mãos para clicar aqui.
Se eu disser que a empresa está dispensada e avançar, ele vai passar. Mas, repito, é possível que a aduana brasileira faça um acordo, que até já tem com algumas aduanas, né? Um acordo com a aduana americana, para validar se realmente essa empresa aqui é dispensada de NIF nos Estados Unidos, ok? Então, o correto seria eu vir aqui e informar um dado que eu não tenho. Mas agora, se eu não tenho esse dado, onde é que eu busco, né? Aí, gente, fica uma dica que a gente já deu várias vezes, né? Uma das fontes de pesquisa é a World Customs Organization, onde tem aqui os websites regionais, né? Das várias regiões do mundo, e aí naquela região você vai lá e localiza a aduana daquele determinado país, e lá na aduana tenta descobrir como é que chama o NIF, acessar o site daquele país, certo? E tentar validar até mesmo validar o número que o seu fornecedor ou o seu cliente passou para você, tá bom? Então eu vou sair daqui. Nos Estados Unidos, a gente sabe que existe, eu vou fechar o CNPJ aqui no Brasil também, para não ficar muita tela, né? Vou deixar o Google aqui que pode ser útil. Nós também podemos pesquisar no Wikipedia, ou uma forma também interessante é VAT, Identification Number, né? Identification Number, que é também um endereço aqui onde você acha vários nomes de NIFs nos países, ok? E aqui muitas vezes com o nome, com a quantidade de dígitos, se tem algumas letras, etc., coisas desse tipo é possível, tá bom? E também a gente sabe que nos Estados Unidos tem um órgão aqui que é o IRS, né, .gov, que faz a identificação aqui de número de identificação de pagador de imposto, vamos dizer assim, né, Taxpayer Identification Number, o TIN, TIN ou o EIN, certo? Se eu traduzir isso aqui, inclusive, ó, vou traduzir pelo Google Translate, tem uma coisa interessante. Vejam que aqui onde está TIN, ele traduziu, o Google Translate traduziu para NIF. Viram? Então, o número de identificação do contribuinte, que é Taxpayer Identification Number, né, é um número utilizado pelo IRS, né, nos Estados Unidos, na Administração das Leis Fiscais, emitido pela Administração de Segurança Social ou pelo IRS, e o número de segurança está ok, beleza? Então, esses aqui são as identificações nos Estados Unidos das empresas aqui em âmbito fiscal, perfeito? Tá bom, e como é que eu descubro então o número dessa empresa? Então, eu descobri, não vou gastar muito tempo de vocês, mas descobri vindo aqui assim que eu pesquisei CNPJ, Zendesk, eu vou pesquisar Zendesk IRS, vamos pesquisar só assim e ver se eu acho. Aí, ó, se eu pesquisar só assim, como o Zendesk é uma ferramenta de suporte, muitos resultados me trazem aqui uma empresa que é cliente deles, não é o que eu quero. Mas pesquisando um pouquinho mais para baixo, eu acho aqui, ó, um órgão americano me apresentando dados do Edgar, tá? Edgar é um cara bem legal nos Estados Unidos. Aí pesquisando você vai descobrindo isso, né? Vamos pesquisar aqui, ó. What is Edgar? What is Edgar? Vamos lá. Aí Edgar é o Electronic Data Gathering Analysis, esse cara aqui, ó. Edgar, prazer, Edgar. O Edgar é um cara bacana que tem uma série de informações sobre as empresas americanas, né? Formulários, entregas lá de dados, balanço, etc. Uma série de dados que as empresas são obrigadas a entregar lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, localizamos esse cara aqui, ó, na Califórnia. O número de IRS dele aqui, o EIN dele, é este número, ok? Então eu vou copiar esse número e vou colar aqui no Cisco Serve. Será que está certo? Bom, como é que eu valido? Eu poderia ir nos órgãos americanos, tentar descobrir, mas uma outra forma também, eu posso vir aqui no Zendesk e pesquisar, no Google, né? E pesquisar, aí vem as propagandas e tal, e vem outras ferramentas aqui de informação, como outras fontes do próprio governo americano, né? Outros relatórios, que trazem esse número diversas vezes em diversas fontes, né? Então a gente foi validar, foi pesquisar, e realmente o número de inscrição federal dessa empresa aqui, nesse caso, é esse daqui, beleza? É o número que a gente está informando, a gente localizou ele aqui, o Brightscope de novo, que é outra ferramenta de informação, aqui são ferramentas de informações comerciais sobre as empresas, né?
aqui uma outra ferramenta de governo de novo, com o mesmo número, então eu estou aqui acreditando. Mas aqui eu estou fazendo, gente, de um jeito meio descolado, né? O correto é você perguntar para o fornecedor, pedir para ele colocar no documento de preferência, para que você corra o menor risco possível de lançar essa informação de maneira equivocada, tá bom? Então, ó, vejamos que a gente passou da tela 1, né, da primeira parte, que eram os dados do vendedor no módulo de aquisição, ou os dados do adquirente no módulo de venda, que são exatamente igual, tá? Então, passei aqui o cara nos Estados Unidos, eu ainda estou com um RAS em preenchimento. Enquanto eu não terminar esse RAS aqui, ele não está salvo. Se cair a minha internet agora, se eu fechar o browser sem querer agora, eu perdi esse registro, tá bom? Então, isso até também é uma das pequenas, né, vantagens, mas é uma das vantagens de fazer em uma outra ferramenta. Você pode começar agora, terminar depois, salvando a parte, né? Mas isso é só uma das pequenas. Aí, gente, agora é o seguinte: qual é o serviço que essa empresa está me fornecendo? Ela está me fornecendo um serviço profissional, o pacote profissional mensal, né, de 18 de maio a 17 de junho. Então aqui eu tenho o mês, o período, né? Aqui na verdade eu tenho os dois aqui que só muda o nome da ferramenta, mas o serviço é o mesmo. Que serviço é esse aqui? Como é que eu classifico esse serviço na NBS? Bom, para não virar um vídeo de 50 horas, né, para ser uma aula um pouco mais rápida, eu vou pular aqui algumas etapas, até porque essa não é uma aula de classificação fiscal, e esse seria até um curso específico de classificação fiscal, porque em mercadorias existem cursos específicos para classificação de mercadorias, ok? Então, classificação de serviços é uma arte tal qual classificação de mercadoria. Mas vamos lá, o que essa empresa me fornece? Essa empresa me fornece um sistema onde eu consigo entrar na web, certo? Consigo acessar uma ferramenta aqui de suporte. Eu tenho X usuários aqui nessa ferramenta para trabalhar. Então, na verdade, um sistema é o direito, eu tenho o direito de acessar um sistema enquanto eu estiver pagando, né? Então, eu estou contratando aqui o serviço, o software, né? O acesso ao software de um fornecedor, né? Então, eu deveria estudar direitinho o que está nos termos de serviço, obviamente, né? Porque lá nos termos eles explicam, mas eu vou fazer aqui do jeito errado. Esse aqui não é definitivamente o jeito certo de fazer, tá bom? Eu posso vir aqui pelo capítulo e tentar buscar o serviço de software. Eu defini então que eu entendi que o que essa empresa aqui me fornece é o acesso a um sistema, é a licença de uso de um sistema, tá bom? Como é que eu faço para classificar isso no Scoselle? O correto, né, seria pegar a NBS, pegar a NEBS, estudar e entender direitinho a classificação fiscal, qual é a posição mais adequada para o meu serviço. Aqui, repito, vou fazer do jeito errado. Eu posso vir e ficar olhando os capítulos para entender qual é o capítulo que melhor se enquadra. Eu aqui já faço ideia, mas veja, qual desses capítulos aqui você acha que é o mais correto para eu lançar esse serviço, esse intangível, na verdade, que eu estou contratando dessa empresa americana? Dê uma pensada aí, dê uma lida e decida junto comigo qual é o capítulo que melhor se adequa ao serviço que eu estou contratando. Eu não vou passar todos, porque senão fica muito chato, ok? Veja, aqui no capítulo 11, 1.11, arrendamento mercantil operacional não é, mas aqui no meio tem propriedade intelectual. Os softwares costumam configurar propriedade intelectual de alguém, assim como franquias empresariais, exploração de outros direitos, todos esses no capítulo 11. E aí eu venho aqui na posição e vou localizar a subposição, aqui é o capítulo, desculpa, o subcapítulo, agora, é capítulo e aqui posição, desculpa, eu vou localizar a posição, que são esses 4 dígitos, de qual das posições aqui é a que melhor se adequa ao serviço ou intangível que eu estou contratando. Aí não é arrendamento mercantil, pode ser direito de autor, direito conexo, cessão temporária, direito de propriedade industrial, cultivares, enfim. Não é transferência de tecnologia, na verdade é licenciamento de direitos de autor e direitos conexos. Mas eu estou tentando mostrar isso para dizer que esse jeito que eu estou fazendo não é o jeito correto. O jeito correto é você já saber a NBS na hora de você vir aqui digitar, para você só pesquisar ou já digitar o número, ok? E a subposição aqui de nível 1, né, de primeiro nível.
Qual dos direitos de autor e direitos conexos eu estou falando? Obras literárias, programa de computador, obra audiovisual, musical, radiodifusão, outros? É programas de computador, certo? E a posição de nível 2, a sua posição de nível 2. Qual licenciamento de direito de programa de computador eu estou falando? Direito de produção, distribuição ou comercialização? Eu estou adquirindo o direito de produzir, distribuir ou vender esse intangível? Não, né? Eu estou adquirindo o direito de usar ou outros direitos? Eu estou adquirindo o direito de usar. Inclusive, sobre software, já tem uma solução de consulta, não lembro o número agora, mas já tem aqui na nossa central de ajuda, tá? Você pode, inclusive, pesquisar aqui, por exemplo, software, e ela vai dizer aqui na central de ajuda para você uma série de resultados, aqui no caso 2 resultados que tratam de software, por exemplo, e aí você pode consultar os resultados que já existem. Não vou ficar consultando, porque senão fica chato pra caramba, né? Então vamos lá. Cadê minha janela? Tá aqui, ó. Então, eu defini, cheguei aqui, não tem mais item e subitem, né, mas poderia ainda ter mais 2 níveis aqui. Existem NBS que tem todas as posições, né, todas as casas aqui dos 9 dígitos. Então, a nossa aqui ficou com 00 no final, porque não tem item nem subitem. Então, estamos tratando de licenciamento de direitos de uso de programas de computador. Confirmo e o sistema vem aqui agora e me trouxe esta NBS. Ok? Outra forma, para simplificar, eu poderia ter vindo aqui e pesquisado, bom, não vou fazer agora, senão vai ficar muito demorado, vou tentar de novo uma vez mais. Esse ambiente de homologação ele é um pouquinho mais demorado que o ambiente de produção, tá bom? Mas eu poderia vir aqui e pesquisar, por exemplo, a palavra computador, só que eu poderia pesquisar, por exemplo, software. E vejam que software, né? Eu posso vir aqui e pesquisar software, sistema, e ele não vai, ele não vai me localizar aqui necessariamente a palavra software, ou se localizar, pode localizar numa outra posição, e eu até me confundi, mas software, que é o que eu acho que eu comprei, não tem. Aí na verdade eu vou pesquisar aqui por computador, vamos ver se ele acha computador. Termo não localizado, bom, aqui ele está com alguma dificuldade de instabilidade também, mas é possível pesquisar por um termo aí da descrição, ok? Só que aqui ele não está localizando, é normal na base de teste, né? Isso não funcionar, tá? Mas ainda assim não é a forma mais indicada você vir classificar serviço aqui na hora, porque isso muito provavelmente pode induzir você ao erro, ok? Agora vejamos, o domicílio da empresa, o país de domicílio da empresa que me vendeu o serviço, o intangível, é Estados Unidos. Mas qual é o país de destino do serviço? Onde o serviço é usufruído, né? Então, esse serviço é usufruído no Brasil. Então, aqui eu vou informar Brasil. Eu posso vir e pesquisar na lista, ou também posso digitar o código do país se eu souber ele decor. Perfeito? E a moeda? Qual é a moeda do faturamento? Bom, a moeda ali é dólar, certo? Então, é dólar, está ali o valor, 463. Eu vou fechar esse cara aqui. Código da moeda, primeira moeda, né? Moeda então é dólar, que a gente pode ou vir aqui digitar o número da moeda ou pesquisar também na lista, tá? Qualquer um dos dois funciona. Vou trocar aqui, você vai ver que vai trocar o número, e aqui eu vou pegar dólar dos Estados Unidos, ele pega o código 220. E qual é o modo de prestação, né? Lembrando que modo de prestação são 4, mas no módulo de aquisição são só 3, porque o modo 3, que é presença comercial no exterior, ele só existe a possibilidade de registro no módulo de venda, ok? Então aqui, se fosse movimento temporário de pessoas, possivelmente seria um serviço que alguém viria do exterior, né, para prestar o serviço aqui para mim, por exemplo, um treinamento presencial. Contratasse um treinamento presencial e o professor, o instrutor veio do exterior para ministrar, seria modo 4. Se eu fosse consumir o serviço, né, ou se de alguma forma eu consumisse o serviço no exterior, seria modo 2. E como não há consumo no exterior e tampouco o movimento temporário de pessoas para cá, o modo é o transfronteiriço, né? Ele presta o serviço para mim ou fornece intangível sem que haja consumo no exterior ou movimento de pessoas físicas,
ok? E a data de início e fim, vamos dar uma olhada no invoice, ele está me dizendo aqui, olha, 18 de maio a 17 de junho. Então, vamos informar essas duas datas, de 18 de maio a 17, de junho, né? Aqui eu não posso pôr maio, eu vou colocar junho, até 17 de junho. Valor, vamos botar o valor lá certinho, 463 dólares, perfeito? Então, aqui ok, os dados da operação. Gastos pessoais a serviço do empregador, isso daqui vale para quando for um gasto em viagem superior a 30 mil dólares, né? Ou a soma dos gastos superiores a 30 mil dólares, a serviço de um empregador. Então aqui eu vou dizer que não, né? Não foi gasto pessoal e tampouco a serviço do empregador. Há operações amparadas por mecanismos de apoio? Se eu dissesse que sim aqui, o sistema abriria a tela para eu informar, por exemplo, né? Fretes e etc., que redução a zero do IR, por exemplo, né? Ou comissão de agente de exportação, né? Agentes externos na exportação, redução a zero do IR, então, e os outros, aluguel, arrendamento mercantil de máquinas, redução a zero do IR, e por aí afora são vários os tipos de mecanismos de apoio. Se a gente fez uso de qualquer destes, um ou mais, a gente deve informá-los todos aqui no Scoserve, né? Pegar um ou mais aqui e ir informando. Nesse caso, eu vou dizer que não, né? Exclua, primeiro vou precisar excluir aqui agora, né? O sistema está brigando comigo, só um minutinho, vou excluir e vou dizer que não estou utilizando nenhum mecanismo de apoio. Outra pergunta, há operações neste RAS vinculado à movimentação temporária de bens? Veja, não tem mais aqui, gente, pessoal que já faz registro, principalmente pessoal da área de comércio exterior, não há mais a pergunta de se esta transação está vinculada a uma importação de mercadoria. Isso caiu. O que vai ter agora é se é uma movimentação temporária onde existe um ADI e um RE ou mais, né? Perfeito? Então, se não for uma mercadoria que vai entrar e sair do país ou vice-versa, não é movimento temporário, tá bom? Vou aqui adicionar essa operação. Pronto, já fiz uma operação. Se houvesse uma segunda operação, aqui antes que me pergunte, né? Vocês perguntem, mas e não tem uma outra? Eu poderia, se eu for um pouco mais detalhista, apesar de que vai ser na mesma NBS e com a mesma data, né? Eu poderia lançar de maneira separada, mas de qualquer forma vai ser a mesma NBS e o sistema vai acabar somando, porque é o mesmo prazo, é o mesmo NBS, é o mesmo fornecedor, né? O Zop Chat aqui nesse caso, gente, até para esclarecer, era uma ferramenta que a gente tinha comprado em separado, mas o Zendesk, essa empresa comprou essa outra empresa chamada Zopin e agora tudo é faturado pela Zendesk. Antes eu tinha duas faturas, aí sim eu tinha uma fatura da Zopin e uma fatura da Zendesk. Hoje é a Zendesk que me fatura tudo aqui pelos Estados Unidos, tá bom? Se eu fosse faturado só pelo Zopin, possivelmente seria faturado pela unidade de Singapura, beleza? Mas aí é uma questão própria desta empresa. Agora eu poderia vir aqui e adicionar uma segunda operação, tá? Adicionar uma operação a mais, se tivesse um segundo serviço, uma segunda NBS, um segundo período, né? Eu poderia acrescentar. Como não tem, eu vou manter somente essa operação, vou dar um avançar e o sistema me abriu as informações complementares. Para que serve isso? Bom, o governo pedia, né? Não sei se agora vão parar de pedir isso, para que a gente sempre colocasse aqui um e-mail, uma pessoa de contato, né? E um telefone para o caso de necessidade de contato. Mas como agora eles criaram as informações cadastrais, é bem possível que isso seja dispensado, né? Vale até a dica para o pessoal da comissão botar uma notícia explicando que isso não é mais necessário. Mas aqui nós podemos colocar qualquer exemplo. Se fosse o pagamento fosse feito a um agente aqui no Brasil, o pagamento feito através do representante da empresa, aí, enfim, né, da empresa aqui no Brasil, CNPJ tal, se por acaso há, no meu caso aqui eu estou fazendo pagamento direto através de cartão de crédito, mas muitas empresas que têm intermediação fazem o pagamento através do intermediário, uma agência de viagem, o agente de cargas, o agente marítimo, etc. Então é sempre recomendável aqui informar quem foi seu agente de faturamento ou até de pagamento aqui no Brasil, para deixar claro para quem você efetuou o pagamento.
Perfeito? Então aqui eu só vou deixar a palavra teste para não deixar em branco, mas você pode deixar em branco, o preenchimento não é obrigatório no primeiro registro, somente se você fizer uma retificação, por exemplo, de RP, de RAIS, aqui ele vai pedir para você dizer por quê, tá bom? Então vejam que eu dei aqui um salvar, desculpa, um avançar, né? E até esse momento o meu RAIS está em preenchimento, ele ainda não está salvo, perfeito? Isso tudo aqui é o que eu digitei, tem aqui um resumo, né? E agora eu posso clicar no botão incluir, e se eu clicar no incluir e o sistema estiver funcionando bonitinho, ele me deu um número de registro. Lembra que eu falei para vocês que eu ia provar que é temerário o fato de que pouca gente está testando? Vejam que esse registro que a gente acabou de fazer online, ele está salvo, ele está lá no banco de dados do CERP, ele foi apenas o registro de número 239 no Brasil, nessa base de homologação aqui do CERP, ok? Isso quer dizer, gente, que tem muito poucas empresas testando e muito poucos testes sendo feitos. Só a nossa equipe de TI fez uma boa parte desses testes aqui, com certeza, bem mais de 15, 20% talvez desses registros foram testes da nossa equipe aqui fazendo, tá bom? Então, por isso é importante você assistir esse vídeo e você levar essa informação para o pessoal da sua empresa aí, ou dos seus clientes ou dos seus fornecedores. Perfeito? Então está feito o RAS, o RAS. Eu ainda não fiz nenhum RP, vou fazer um teste aqui se é possível, né? Para a gente fazer um RP, a gente pode pesquisar pelo CNPJ aqui do adquirente ou informar, né, o número do RAS. Por isso que eu copiei e colei na tela anterior e eu agora tenho aqui um registro de aquisição de 463 dólares para fazer, né? Eu posso pôr aqui o número do documento, e o número do documento é altamente recomendável colocar o número da invoice, ó, que é até o nome do arquivo, o número da invoice. Então esse aqui é o número do documento que eu vou informar, vou colar esse número aqui, perfeito, e se eu avançar aqui, ele vai me dizer inclua pelo menos um pagamento, né? Aqui está os dados da operação a pagar. Eu não fiz nenhum dado de RP, então eu vou clicar nessa operação para informar os dados de RP. Quando que isso aqui foi pago? Olha, sinceramente eu não tenho certeza. Mas como é um ambiente de teste, né? Ah, tá aqui, ó, dia 18 de maio, desculpa, foi pago ontem, né? Hoje é dia 19, o dia desse vídeo, então foi pago ontem. Então eu vou dizer aqui que foi pago no dia 18. O valor pago, se eu colocar aqui 200 dólares, vamos supor que eu tenha pago somente 200 dólares, tá? E recurso no exterior? Não. Eu não paguei esse fornecedor com recursos no exterior. Recurso no exterior seria ter uma conta da empresa no exterior, com recursos provenientes da exportação de serviços ou mercadorias, e eu usar esses 200 dólares da minha conta no exterior. Não é o caso, eu vou deletar, tá? Vou deixar aqui zerado e vou adicionar. Então veja que agora eu tenho um pagamento de 200 e eu ainda terei um saldo a pagar de 263. Vou avançar, vou fazer de propósito esses dois pagamentos, tá? Vejam que o sistema agora me deu um resumo desse RAS aqui 239, pagamento ainda não definido, tá aqui o número da invoice, os dados do vendedor, a operação número 1, né, que é o licenciamento de direitos de uso de programa de computador, 200 dólares, incluir, gerou aqui recém o registro de pagamento número 164 do Brasil, ok? Se eu voltar agora para consultar esse RAS, por exemplo, vamos ver como é que ele está agora. Opa, eu peguei o número errado, né? Então, desculpa, aqui é 16/0000, número é 237, é isso? 239? 239. Opa, peraí que eu estou apanhando aqui, 239. Ok, então localizei aqui o registro e vejam, o valor do registro é 463, eu paguei 200 e o saldo a pagar é 263, ok? Então, uma das vantagens, obviamente, de você ter uma ferramenta informatizada é você não precisar clicar aqui e ficar olhando os registros individualmente, né? Porque aqui você só tem o número, o CPF e a data da criação. Se você quiser saber o que é cada um desses registros, você vai ter que clicar neles aqui um por um, né? Para poder localizar os seus valores, aqui moeda, data, NBS, que é serviço de coleta, remessa expressa, coroa tcheca, etc. Então,
é bacana você ter uma ferramenta que lhe dê aí um relatório um pouco mais completo, por exemplo, que esse daqui, para você não ter que fazer controle manual. Só para não dizer que eu só estou fazendo propaganda do nosso sistema, o governo liberou nessa versão, você não tem ainda, quem faz direto no site, mas vai ter a partir de 1º de junho, você pode fazer aqui um relatório de RAS, por exemplo, né? Data final, vou pegar aqui data inicial, 1º de março, data final hoje, né? 19 de maio, vou gerar o relatório, ele gera um relatório em Excel. Por enquanto, por provavelmente algum erro aqui do sistema, que está em homologação, ele veio em branco, né? Mas é importante para ver aqui, ó, os dados que nós vamos ter aqui, mês do ano, o número do RAIS, o ID dele, o CPF, a data de inclusão, nome do vendedor, NIF, motivo do não preenchimento do NIF, né? Você pelo menos vai poder auditar agora os seus registros aí no sistema Cisco Serve, num relatório, um relatório razoavelmente simples, mas é melhor do que não ter. Então aqui é os nossos parabéns aí à comissão do Cisco Serve, ao Servo, por ter colocado essa funcionalidade tanto para o RAIS quanto para o RP. Você pode baixar os dois. Aí no RP são outros campos, né? Certamente são menos informações aqui, você pode ver, do que no RAS, né? O RAS tem bem mais dados, o RP tem menos, mas você vai pelo menos poder fazer o download aqui e acompanhar, tá bom? Vamos só concluir, não pode ficar saldo, né? Então vamos lá voltar no nosso número de registro, 239, e vamos pagar esse saldo, não vamos ficar devendo, né? Então a data aqui eu vou dizer que foi a mesma, né? 19, o valor, qual é o saldo que eu tenho? 263, né? Então 263, valor no exterior nenhum, o número da fatura eu vou informar o mesmo, que é a mesma fatura, só informei 2 pagamentos, né? Não é correto, eu só estou fazendo um teste para você aqui, pagamento número 165, tá bom? Então, segura aí, gente. Bom, gente, então estou aqui de volta no cantinho do vídeo. Então esse foi o nosso registro de teste, né, já dentro do sistema. Espero que isso tenha lhe ajudado bastante, que isso tenha esclarecido algumas dúvidas. Obrigado a você que é nosso aluno, está fazendo aí o curso. Estude algumas coisas aí desse vídeo com atenção, porque certamente isso vai cair na nossa prova de certificação, ok? O pessoal que passou já foi aprovado na prova no primeiro módulo. A Raíssa Silvestrin, da nossa área de conteúdo, já começou a enviar os certificados. A gente não tinha enviado antes, desculpa, o certificado ainda não, o resultado da prova, né, em PDF, a gente não tinha enviado antes, porque ainda tinha alunos fazendo, o pessoal que não pôde fazer no prazo, pediu para a gente estender um pouquinho, ok? Mas agora a gente fechou e a gente vai ter uma segunda oportunidade de fazer a prova. Ao final do terceiro módulo, a gente vai submeter, depois da terceira prova, a gente vai ressubmeter as 3 provas aí, pelo menos uma semaninha ali após o curso, para o pessoal que ou não aprovou na primeira tentativa, ou não pôde fazer por uma questão de tempo, não tinha conseguido assistir todos os vídeos, ok? E você que não é nosso aluno ainda, né, está convidado a se inscrever no curso, e você que não é nosso cliente ainda está convidado a contratar pelo menos o plano aí mais básico da gente, que dá acesso a conteúdos como esse aqui, né? Esse, óbvio, a gente resolveu fazer de maneira gratuita para prestar um serviço, né, um serviço de utilidade pública, que, como vocês viram, tem muito pouca gente se preparando adequadamente, e a gente já viu isso acontecer lá atrás, né, em 2012, 2013, e a gente não quer que se repita esse problema aí com as empresas. Então estamos fazendo a nossa parte, contribuindo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Se puder curtir esse vídeo, puder se inscrever no nosso canal no YouTube, recomendar esse vídeo aí para o seu colega, para o seu cliente, para o seu fornecedor, a gente fica muito agradecido, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.